tu deve ter acompanhado, evidentemente, desde que a senadora Damares Alves fez um comentário no SBT News, deu um surto do pastor Malafaia, ela apresentou nomes que não eram necessariamente nomes de líderes grandes, mas o Malafaia depois respondeu novamente, cobrando dela nome de grandes, mas ao certo o que nós temos é o nome do Valadão, e nós temos o Banco Master e o Daniel Vorcaro ligado a isso. A outra questão também é que logo depois da ação contra o Banco Master, a igreja da Lagoinha fechou o seu banco, e isso chamou muito a atenção do meio político, né, porque ele fecha o banco dele, e depois que ele fecha o banco, acontece algo também, vamos dizer assim, curioso, me faltou uma palavra melhor, que é o fato de que alguns correntistas do banco perderam o dinheiro, porque depois que o banco saiu do ar, não conseguiram mais reaver esse dinheiro. E simplesmente não foi dada solução. Ou seja, é uma igreja que lança um banco e ainda toma o dinheiro dos clientes através desse banco. Isso aqui é uma manchete da agência pública, com a foto do Valadão, e ali dito, clientes não conseguem acessar valores depositados. E eles dizem, o caso Samuel e Sara, o casal Samuel e Sara trabalha há anos numa das várias unidades da Igreja Batista da Lagoinha, espalhadas por Minas Gerais. Nos primeiros meses de 25, um evento na igreja reuniu pastores, funcionários e membros do setor financeiro. Foi quando conheceram o Clavaforte Bank, que lhes foi apresentada como uma ferramenta espiritual com tecnologia de ponta criada para destravar o propósito financeiro do reino. Convencidos pela proposta, resolveram abrir uma conta no banco da igreja. No início de novembro, por motivos pessoais, o casal encerrou a conta. Já haviam retirado boa parte do dinheiro, mas um saldo de R$3.000 ainda constava no nome deles no banco. Aí começaram os problemas. Com o site e o aplicativo do banco fora do ar, Samuel tentou contato por WhatsApp, recebendo uma resposta automática informando que essa central de atendimento será desativada. Ele insistiu e, enfim, conseguiu falar com uma funcionária que pediu desculpas pelo inconveniente e orientou a procurar a DOC, instituição de pagamento. Aí o casal disse, a gente achava que era tudo por conta do Clavaforte Bank, do banco da igreja, mas tudo bem, procuramos a tal da DOC. O atendimento deles é horrível e até agora não conseguimos reaver o valor. E ele contou à agência pública, esse senhor, que ele foi no Reclame Aqui. Ele, membro da igreja, dinheiro no banco da igreja, teve que ir no Reclame Aqui para conseguir, e lá ele viu que tem mais de 18 mil reclamações contra essa DOC. Então, Ricardo, te agradeço mais uma vez a presença e queria começar te ouvindo sobre esse enriquecimento, essa fortuna, esse nome de André Valadão, que pode, ao que tudo indica, tá relacionado com a CPMI do INSS, a farra do INSS. O que te parece tudo isso, Ricardo? Olha, o Viaro, o pessoal do DCM, primeiro, perdão aqui pela conexão ruim, mas conseguimos restabelecer. Eu quero fazer a seguinte análise. Primeiro, por favor, não coloquem todas as igrejas, eu estou falando sob o ponto de vista financeiro, falando aqui de economia, não estou falando de posicionamento ideológico, não estou falando de posicionamento espiritual, fundamentalismo, nada. Eu estou falando sobre gestão financeira. Sobre gestão financeira é necessário, é imprescindível nós fazermos um corte muito, muito nítido entre igrejas e igrejas. Nem todas as igrejas trabalham na perspectiva dessas mega igrejas que estão aí. E quando eu digo de mega igrejas, eu estou falando dessas igrejas que subitamente mostram sinais exteriores de riqueza. Ô Viaro, é uma coisa muito simples. Numa empresa, se você é dono de uma empresa,
de conserto de sapato, uma sapataria de luxo num shopping. E você tem um sapateiro lá que trabalha consertando bolsas, consertando meia sola de sapato, consertando mochilas e tal. De repente, esse sapateiro aparece lá na sua loja com um relógio de ouro. De repente, ele aparece na sua loja dirigindo um carro de luxo. De repente, ele aparece na sua loja com sapatos mocassins italianos. Você, lógico, vai ver que esses sinais exteriores de riqueza não condizem com o salário dele. Então, quando eu falo dessas igrejas, essas igrejas grandes, quando eu falo da igreja grande, eu estou falando de igrejas que têm sinais exteriores de riqueza. Igrejas que subitamente aparecem de uma noite por outra, inaugurando uma igreja. Nós vamos inaugurar uma igreja. E aí inaugura a igreja em bairros ricos. Aqui em São Paulo, em Alphaville, em bairros de luxo. E subitamente, não foi um crescimento orgânico, comunitário, que levou anos e anos. Não, subitamente inaugura-se uma igreja. E eu gosto de dizer o seguinte: igrejas não podem ser inauguradas. Igrejas têm que ser construídas comunitariamente a partir das suas raízes. Essas igrejas que inauguram com telões de LED de última geração, com luzes, jogo de luzes, mesa de som importada da Alemanha, que custa, a mesa de som em si custa 600, 800 mil reais, microfones caríssimos, ar-condicionado, um parque de diversão para crianças. De onde veio esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro? É uma pergunta que a gente tem que fazer. A mesma pergunta que o dono da sapataria tem que fazer para o empregado dele. O José, o Ricardo, você trabalha na minha sapataria, você ganha X, o seu salário não condiz. É a pergunta que a corregedoria da polícia tem que fazer com o delegado. Ô delegado, você é delegado de polícia, trabalha ganhando X e de repente você tem sinais exteriores de riqueza. Então, essas igrejas que estão construindo mega templos, mega empreendimentos, e que da noite para o dia inauguram, esse dinheiro não veio dos crentes. Eu sou pastor há mais de 40 anos. E eu posso dizer para você o seguinte: nos 40 anos em que eu sou pastor, nunca tive um mês de folga. Eu vivo com o meu salário mês a mês. Suplemento o meu salário, sou de classe média alta, porque minha esposa é psicóloga clínica e trabalha das 6 horas da manhã às 10h30 da noite, inclusive sendo professora universitária. Ela é professora universitária e psicóloga clínica. Então, eu sei o dinheiro que entra na tesouraria de uma igreja. E por mais que esses pastores consigam extorquir as pessoas, por mais que eles consigam arrancar tudo das pessoas, consegue um mês, mas no mês que vem não tem mais. Então, assim, é óbvio que essas igrejas que estão com sinais exteriores de riqueza não estão arrecadando dos seus membros. Tem mutreta aí. Tem mutreta em algum lugar. Pois é. Então, olha, e aí eu saio da igreja e agora eu vou para a pessoa física do pastor. Os pastores, ao invés, na contramão do senso comum, o pastor, pessoa física, tem que declarar imposto de renda. E paga imposto de renda. Eu pago imposto de renda. Todos os pastores são, como todos os CPFs do Brasil, acima de R$5.000, têm que pagar imposto de renda.
Então, é óbvio que um pastor, agora eu estou falando, que demonstra sinais exteriores de riqueza, que esses sinais exteriores de riquezas não estão vindo da igreja só. Uma igreja no Brasil, não, uma igreja legítima, que arrecada legitimamente, que vive dos dízimos e das ofertas dos seus membros, seja católica, seja protestante, ela não tem condições de bancar avião para pastor. Ela não tem condições de bancar empreendimentos mirabolantes de bancos e de fazendas e de agronegócio e de investimentos em agronegócio. Esse dinheiro veio de outra fonte. Agora, a CPMI está investigando. A Damares falou que tinha grandes igrejas. Eu não sei, nós ficamos aqui então numa dúvida. Ou a Damares falou demais, na empolgação falou demais, sem ter nenhuma base, ou ela falou do que viu em segredo de justiça em algum lugar, ou vazaram para ela, e que ela quis se antecipar a um grande escândalo que possa vir aí pela frente. Agora, o Malafaia está certo, e você também está certo, ao dizer que a lista que a Damares soltou tem o André Valadão, que já era cartas marcadas, já era carta marcada. E essas outras igrejas são meramente desconhecidas. São pequenas igrejas que podem ser igrejas de fachada, eu não estou dizendo, não estou afirmando que sejam, podem ser igrejas de fachada, podem ser igrejas laranja, porque elas, eu sou pastor, nunca tinha ouvido falar em nenhuma delas. Elas não são grandes, não são relevantes, e elas não tinham trânsito, por assim dizer, no mundo religioso, no mundo evangélico. Então, assim, a denúncia da Damares, para mim, eu fico entre duas versões. Ou ela falou demais, como falou o Malafaia, ela foi, que é tagarela, com a expressão linguaruda, ela foi linguaruda, ela pode ter sido, não estou afirmando também, simplesmente pegou corda aí por estar sendo entrevistada sobre as questões e quis dar uma de bacana, ou ela teve informações vazadas para ela de que alguma coisa grande poderia estar por vir. Essa coisa grande que poderia estar por vir, eu suspeito que aí sim existam lobbies fortíssimos, inclusive de uma igreja aí, que é mega igreja, a maior em termos de volume, que também é dona de um banco, e que tem gente dentro do Congresso, que tem parlamentar dentro do Congresso, e que essa igreja tenha abafado ou tenha tirado o nome dela e conseguido por algum meio, alguma mutreta, tirar o nome dela dessa CPMI.